Com frieza, ele dizia que precisava buscar prostitutas, porque eu não satisfazia os desejos sexuais dele. Usava isso como desculpa para me humilhar, como se minha função fosse apenas servir às vontades dele. Hoje eu vou abrir meu coração e contar tudo o que vivi. Mas antes, se inscreve no canal e me conta nos comentários de onde você está me assistindo. A sua interação dá força para eu continuar. Quando conheci o meu ex-marido, eu tinha 23 anos. Ele parecia o homem dos sonhos, educado, atencioso, cheio de promessas. Me dizia que eu era o amor da vida dele, que queria construir uma família comigo. Casamos. E logo vieram os filhos, o Lucas e a Sofia. No começo, eu acreditava que tínhamos uma vida feliz. Mas foi só depois que as crianças nasceram que a verdadeira face dele apareceu. Roberto começou a gritar por qualquer coisa. Se o arroz estivesse mais mole do que ele gostava, ele levantava da mesa, revirava as panelas, jogava comida no lixo e me chamava de inútil. As crianças ficavam paralisadas de medo. E quando ele chegava em casa, bastava ouvir os passos pesados dele no corredor, que automaticamente cada um corria para os seus quartos. Ninguém queria estar na sala quando ele entrava, porque sabíamos que ele sempre chegava alterado, pronto para brigar. E não eram só gritos. Muitas vezes, ele batia nas crianças. Se o Lucas deixava um brinquedo fora do lugar, ele levava uma surra. Se a Sofia demorava a fazer o dever da escola, ele puxava o cabelo dela, gritava no ouvido dela, chamando-a de burra. Eu me sentia impotente. E quando eu tentava proteger, ele também me batia. Além das agressões, ele me destruía psicologicamente. Dizia que a minha família não gostava de mim. E que meus pais não se importavam comigo. Essas palavras ficavam ecoando na minha cabeça. Eu começava a acreditar que talvez ele tivesse razão. Talvez minha família realmente não se importasse. Talvez eu fosse mesmo nada sem ele. E era exatamente isso que ele queria. Me destruir por dentro, para que eu nunca tivesse coragem de deixá-lo. Sempre que eu falava em separação, ele era cruel. Ele dizia que se eu fosse embora, nunca mais eu iria ver meus filhos. Essas palavras me prendiam mais do que qualquer corrente. Eu podia até suportar as agressões, as traições, as humilhações, mas a ideia de perder meus filhos me paralisava. Era uma prisão. Uma prisão feita de medo, dor e chantagem. Como se não bastasse, ele fazia questão de esfregar na minha cara que me traía. Com frieza, ele dizia que precisava buscar prostitutas, porque eu não satisfazia os desejos sexuais dele. Usava isso como desculpa para me trair e me humilhar, como se minha função fosse apenas servir às vontades dele. Essas palavras eram facadas no meu peito. Mas eu já estava tão destruída, que nem chorava mais na frente dele. Eu guardava as lágrimas pro travesseiro, à noite, quando todos dormiam. Eu vivia como uma sombra. Só trabalhava, não tinha amigos, não tinha apoio. Eu cheguei a acreditar que minha vida ia terminar assim. Até que um dia, olhando para os meus filhos dormindo, pensei, se eu não fizer nada, eles vão crescer achando que isso é normal. Que gritos, violência e medo são parte de uma família. E eu decidi, eu precisava mudar. Por mim. Mas principalmente por eles. Foi então que eu tomei uma decisão. Todo o dinheiro que eu recebia das faxinas, eu usava para encher a casa de comida e não deixar faltar nada para o meu filho. Mas dentro de mim crescia a certeza de que eu precisava me libertar daquela vida. Então comecei, em silêncio, a guardar parte do que eu ganhava. De pouquinho em pouquinho, cada nota escondida era um passo a mais rumo à minha liberdade, sem que ele desconfiasse de nada. Depois de um bom tempo juntando dinheiro escondido, eu finalmente tinha o suficiente para pagar um aluguel e sobreviver por alguns meses com meus filhos. Numa noite em que ele saiu, eu arrumei algumas sacolas às pressas, acordei o Lucas e a Sofia, e disse: hoje a gente vai embora. Hoje a gente vai ser livre. Meu coração quase saía pela boca. Mas eu sabia que era agora ou nunca. Mas antes que conseguíssemos sair de casa, ele apareceu de repente. Quando viu as malas prontas, logo deduziu que eu estava prestes a ir embora. Foi então que começou a gritar, a esbravejar, tomado pela fúria. Ele simplesmente não aceitava a ideia de me perder. Mas eu não aceitei. Mesmo com ele gritando, me ameaçando, dizendo que não iria me ajudar com as crianças e que, se eu saísse daquela casa, jamais poderia voltar, eu mantive minha decisão. Peguei meus filhos pela mão e, com coragem, atravessei aquela porta. Saímos daquela casa para nunca mais voltar. Hoje, eu e meus filhos vivemos em uma casa simples, o dinheiro é contado, mas temos algo que antes não existia: paz. Não há mais gritos, não há mais medo,
Não há mais lágrimas escondidas. E se você está vivendo algo parecido, eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinha. Comece em silêncio, se prepare, e quando chegar a hora, escolha você. Escolha a sua liberdade. Se essa história te tocou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E escreve aqui nos comentários, você já conheceu alguém que viveu algo assim? A sua voz pode dar forças para outras pessoas.